Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu adquiri a fobia de não conseguir ver pessoas passando mal, muito menos de socorrê-las, e como Deus me curou disso. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou dar uma pincelada rápida no cenário que eu vivia nesse momento. A minha mãe, ela tinha uma doença que nunca foi precisamente diagnosticada. Meu pai levou ela para os melhores centros médicos do país na época. E lembrando, eu morava em Irecê, no interior da Bahia. Meu pai levou ela para o Rio, para São Paulo, para Brasília. Mas não teve solução, não teve diagnóstico, não teve tratamento. E minha mãe continuou tendo umas crises que ela tinha. Uma delas é que ela desmaiava. Então, assim, geralmente, antes dela desmaiar, ela ficava com o olhar fixo em alguma coisa e segundos depois ela desmaiava. Eu presenciei isso 2 vezes. Uma, a gente estava na cozinha, todo mundo reunido, meu pai, meus irmãos e tal. Ela estava fazendo almoço e do nada ela desmaiou. A segunda vez que eu presenciei, que é um motivo desse episódio, a gente tava eu e ela numa feira, essas feiras de interior que, tipo assim, a cidade tem umas ruas da cidade que são separadas para o pessoal botar barraca e vender coisas variadas. Então isso acontecia semanalmente na minha cidade. Tava eu e ela na feira, a gente tava andando e de repente eu acredito que ela tava segurando minha mão e eu senti alguma coisa estranha. Quando eu olhei para ela estava com o olhar fixo em alguma coisa. E eu fiquei meio assustada porque eu não sabia o que era que tinha lá na frente. Eu achava que era alguma coisa lá na frente, algum perigo, não sei. E aí, de repente, quando eu vi, ela tinha caído desmaiada embaixo de uma barraca. Eu não vi como foi que ela foi socorrida, porque logo em seguida eu fui cercada por várias pessoas. E eu me lembro que uma pessoa perguntou qual era meu nome e onde eu morava. Daí em diante, eu não me lembro mais de nada. Passados uns dias, eu acho que 1 dia, 2 no máximo, eu estava em casa, minha mãe estava recebendo uma visita, era um amigo da família. Eu estava meio que assim, escondida, ouvindo a conversa. E aí eu vi ela falando para esse amigo que ela não queria que eu tivesse presenciado. O tempo passou, eu já adulta, trabalhando em Salvador. Eu trabalhava numa empresa na região metropolitana. A gente tinha que pegar a rodovia, ficava tipo uns 40 quilômetros de Salvador. E eu me lembro que teve uma vez que eu fiquei trabalhando até mais tarde e saí, era tipo 11 horas da noite e estávamos no carro, um motorista e um colega de trabalho. E a gente ia pela rodovia e de repente começou meio que dar uma engarrafada e apareceram umas 2 pessoas na pista. Quando eu vi, o cara se aproximou e falou com o motorista, perguntando se ele poderia levar uma das pessoas feridas no carro para o hospital. E aí na hora eu comecei a falar com o motorista, não leva. E aí o motorista não levou, fui para casa e tal. Depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como a pessoa passando mal, uma pessoa passando mal. Mas assim, pra mim era meio que uma fobia. Eu sempre me lembrei dessa cena que eu vi minha mãe desmaiando, mas eu nunca fiz associação com isso que acontecia comigo já adulta. Um outro acontecimento foi um dia que eu estava chegando no trabalho com minha irmã. A gente trabalhava na mesma empresa e morava no mesmo prédio. Quando a gente estava bem perto de casa, veio um rapaz numa bicicleta. Ele subiu a calçada era mais espaçosa. Quando ele subiu a calçada, a corrente da bicicleta soltou e feriu a perna dele. Logo em seguida, assim, muito perto da gente, ele caiu, gritando de dor. E na hora que eu vi a reação que eu tive, eu corri. Não para socorrê-lo, eu corri para longe. E aí depois, logo em seguida, eu olhei para trás, já tinha várias pessoas lá para socorrê-lo. E aí minha irmã falou comigo assim, Jesuíta, você tem que parar com isso. Se tiver só você e uma pessoa, e a pessoa passando mal, e você vai correr e largar lá a pessoa sem ajudar. Só que assim, era uma coisa completamente instintiva. Era a reação que eu tinha. Se eu visse alguém passando mal, eu corria. Eu não ficava perto. Se eu ouvisse alguém gritando de dor, alguma coisa assim, isso eu corria. Só que assim, eu não fazia associação nenhuma com o fato de eu ter presenciado minha mãe desmaiando quando eu era criança.
Em 2020, meu pai foi acometido de insuficiência cardíaca. A pressão dele oscilava muito. Às vezes ficava alta, às vezes ficava muito baixa. Mas quando a pressão dele baixava muito, e assim, era baixa mesmo. Quando a pressão baixava muito, ele tinha uma espécie como se fosse convulsão. Não era exatamente convulsão, mas era como se fosse assim, ele se contorcia e a gente ficava a gente não sabia muito o que fazer, e levanta a cabeça, levanta a perna, a gente não tinha muita noção. E ficava e todo mundo ia para cima dele para tentar ajudar de alguma forma. Resumindo, era uma cena assim muito ruim de se ver. E isso acontecia tipo quase todos os dias, às vezes até mais de uma vez. Mesmo quando ele não tinha essas crises, mas quando ele estava sentindo algum incômodo, ele gemia para tentar aliviar, e assim, ficar ouvindo meu pai gemendo era muito ruim. Eu fiquei 15 dias lá, depois eu precisei voltar até por questão emocional, porque assim, era muito desgastante você ficar presenciando aquilo direto. Aí eu fui para Salvador, fiquei uma semana, tipo no segundo dia que eu tava lá, minha mão começou a estourar uns caroços, e os caroços foram se abrindo, e minhas mãos ficaram parecendo que eu tinha tido uma queimadura de 3º grau. Depois dessa semana em Salvador, voltei para São Paulo, que é onde eu moro, para retomar meu trabalho. Um dia depois eu fui no mercado. Quando eu estava entrando, tinha um rapaz na entrada passando mal. Eu passei por ele, andei tipo uns 2 metros, e aí eu voltei. Perguntei o que é que ele tinha, se eles estavam precisando de ajuda, se já tinha entrado em contato com o SAMU. E aí tinha uma mulher que já tinha ligado. Daqui a pouco chegaram outras pessoas. Eu fiquei lá mais um tempo, vendo o que é que eu poderia fazer para ajudar. E até que o SAMU chegou e levou ele. E aí eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que eu não estava mais com fobia, que eu não corri como das outras vezes. E aí eu entendi que Deus tinha me curado, que ao invés de eu correr para longe, eu fui para perto e ofereci ajuda. E eu não fiquei mais com aquele terror que eu tinha antes. Eu ouvi uma frase uma vez que falava assim: sem confronto não há cura. Todas as vezes que eu via uma pessoa passando mal, eu fugia da situação. Só que quando meu pai passou mal, eu não podia fugir, porque era meu pai. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que em meio às coisas ruins, coisas boas também acontecem. Cada vez que a gente estava lá, eu e mais as outras pessoas que estavam ajudando meu pai, cada vez que a gente presenciava meu pai tendo uma crise, o sofrimento do meu pai, de alguma forma eu acredito que todos estavam sendo tratados. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. E se não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like se gostou, compartilhe. E aquele grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.